E aí galera, beleza? Seja bem-vindo novamente ao canal Fanático, canal que é dedicado para você que torce por Santa Cruz e é fanático pelo clube como eu sou. O vídeo de hoje eu vou colocar aqui, né? Primeiramente eu vou mostrar a vocês aqui o momento de revolta da torcida. Vou colocar aqui algumas imagens, né, do sentimento do torcedor, mensagens de torcedor revoltado. Enquanto isso, o presidente Bruno Rodrigues falou pela primeira vez após toda essa celeuma envolvendo a discussão dos investidores, dos investidores não, de um investidor com o outro, né? Da saída do Vinícius Diniz. E vou colocar já aqui outra mensagem a respeito dessa saída do Vinícius Diniz. Como eu coloquei no meu último vídeo, todo mundo já viu, acredito, tá nas redes sociais. O Vitor, o repórter João Vitor Amorim, ele explicou que um dos motivos da saída, se não o principal, foi a instabilidade entre o grupo dos investidores. Mas também esse clima contrário à SAF teria sido uma das causas para o Vinícius desistir, porque ele viu que tudo indica que essa SAF não vai dar certo. Então ele se antecipou e pediu o boné. Vai dando like, compartilha, se inscreve, não deixa de ativar o sininho de notificações para que você possa receber o meu conteúdo, beleza? Vamos embora aqui, primeiro colocar as imagens aqui do sentimento da torcida, né? Assim que foi colocado, né, a mensagem da saída oficial, né, do Vinícius Diniz, olha a quantidade, né, de mensagem aqui que foi colocado. Cancelarei o sócio, tô conseguindo acabar com Santa Cruz, eu já larguei, adeus Santa Cruz, ó, sinal de negativo. Sócio cancelado com sucesso. Ainda tem outro aqui, ó. Isso foi um torcedor, tá? Não vou expor. Pedindo, né, o cancelamento do plano de sócio. Aí, ó, o motivo, né, que ele coloca aqui, que acabaram com Santa Cruz, né? Eu não vou colocar exatamente o termo, né, que foi utilizado, mas a revolta por parte da torcida. Enquanto isso, a jornalista, né, Beatriz Venceslau ontem colocou exatamente no Twitter dela que o Vinícius Diniz, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, ele tá fora da implementação da SAF do Santa Cruz, ele alega instabilidade política do clube como principal motivação. Né? João Vitor Amorim disse que foi justamente na questão da instabilidade entre os investidores. E aí outra fonte apontou, né, que a desmotivação de Diniz é por muita gente estar contra o movimento da SAF. Vai dar errado e se antecipou, né? Aí ela diz que ouviu de uma fonte que ele pode voltar atrás da decisão, mas acha difícil. Ele mesmo falou para a imprensa, deve ser irreversível. Tá aí. Enquanto isso, o Bruno Rodrigues, ele falou em Jorge Soares. Vou colocar aqui dois trechinhos da fala dele. A primeira ele falando sobre essa saída do Vinícius Diniz. E a segunda sobre a questão da discussão entre o Cadá e o Irã pela rede social, tá? Presta atenção que chama atenção como é que ele fala, tá? Então vamos lá. Pouco de ti,
vivo vai ouvir o presidente Bruno Rodrigues sobre os últimos acontecimentos no Arruda, começando pelo afastamento de Vinícius Diniz da SAF Coral. Olha, eu lamento inicialmente por ter Vinícius como um grande profissional, conheci realmente há pouco tempo nesse processo, mas uma pessoa correta e que sempre deu o seu melhor e estava atuando e ajudando muito nas contratações principalmente, né? É um homem do futebol, ou seja, já tinha sido anunciado pelo grupo como o homem que iria cuidar do futebol. Então eu só tenho a lamentar, ele conversou bastante comigo, enfim, eu conversava com ele todos os dias, bem dizer, mas nos últimos dias ele vinha conversando e mostrando o descontentamento dele junto aos demais investidores e da possibilidade de sair da operação. Ontem ele me ligou, conversamos bastante e ele colocou as razões dele, que não tinha, assim, vai para outros projetos, mas não tinha nesse momento como continuar devido a alguns desencontros junto ao grupo dos investidores. Então a minha posição realmente é de lamentar, mas vida que segue, a gente está aí no meio do campeonato. Para fechar o grupo, basicamente a gente vai precisar ainda de mais um jogador, ou no máximo 2. Então a gente está no meio do campeonato e é seguir em frente e, se Deus permitir, a gente conseguir o tão sonhado acesso. É bom ficar claro que o problema não foi com a diretoria Coral, e sim com os próprios investidores. Isso ficou claro, inclusive ele reverberou isso, né? Até me agradeceu muito pela postura que tivemos desde o início com ele. Agradeceu muito o apoio do clube, da presidência, enfim. Continua como meu amigo, eu acho que ele sai pela porta da frente, como se diz no jargão, e realmente não teve nenhuma dificuldade, nenhum problema com o clube. A SAF não estaria ficando fragilizada, presidente, com as saídas do Kadar e o Vinícius? Não, o Kadar não, porque o Kadar não somou em nada. Agora, o Vinícius realmente teve um papel importante, né? Um papel muito importante. De toda forma, acho que rapidamente os investidores vão conseguir um nome à altura para substituí-lo e tocar a parte do futebol. Vocês observaram o seguinte, né? Ele falou aí que lamentou a saída do Diniz, que tá conversando com ele esse tempo todo, praticamente todo dia, e que ele, né, lamentou porque era o cara do futebol, era o cara que ia tocar, ia ser o grande responsável pela parte do time, da organização do time, da montagem do elenco, enfim, ele era esse cara. A informação que chega é que o Diniz quis sair bem antes, pelo menos umas 3 vezes, e uma das vezes foi o Bruno Rodrigues que convenceu o Diniz a ficar. Mas vocês viram que quando ele fala do Kadar, né, quando o Jorge fala do Kadar, ele tem um ranço com o Kadar. A verdade é essa. Ele deixa bem claro que ele não gosta do Márcio Kadar. Ele diz, o Kadar não acrescentou nada na operação, né? Na entrevista do podcast lá do programa, né, o Léo Medrado Extraíra, ele chegou a falar, usar esses termos, que o Kadar ficar na rede social porque não tinha o que fazer. Então, a relação entre Bruno Rodrigues e Kadar é a péssima possível, né? Ficou muito deteriorada e hoje eles não se suportam. A verdade é essa, o Bruno Rodrigues não suporta o Kadar. Mas o Kadar saiu do negócio, enfim. Então, veja que ele sentiu muito, né, a saída do Vinícius Diniz. Mas ele diz que acha que os investidores vão conseguir colocar outra pessoa e continuar o projeto. Na segunda parte do áudio que eu vou colocar agora para vocês, ele fala sobre a questão da discussão que envolveu o próprio Márcio Kadar, o qual ele afirmou que atrapalhou o processo, não contribuiu em nada, e o Irã Barbosa, que é hoje o
principal, né? É o que está à frente, é o nome, é a pessoa que está aparecendo mais na questão da SAF. E vamos ouvir o que ele falou. Presta atenção como ele fala. O torcedor Coral ficou meio desanimado com o bate-boca entre investidores e o afastamento de Vinícius Diniz. Pois não? Veja, bate-boca não é bem. Eu diria o seguinte, Jorge, que discussões mais acirradas, né, mais ácidas, são naturais num processo tão grande como esse. É um processo que envolve não só paixão, mas envolve, né, um negócio enorme, né, e um clube como Santa Cruz, que é um clube histórico no futebol brasileiro. Então, é natural. Eu próprio já tive discussões muito fortes com alguns dos investidores. Eles também colocaram isso publicamente, eu também coloquei, sem nenhuma falta de respeito, tá? Sem nenhuma questão maior. Questão sim, cada um defendendo o que fosse melhor para o seu lado. E esse é meu papel. O próprio investidor Irã Barbosa, que é um amigo que eu construí nesse pouco espaço de tempo, ele mesmo colocou publicamente que a proposta inicial que ele colocou para Santa Cruz era bem abaixo do que está aí. E isso, palavras dele, que isso foi devido ao trabalho do presidente Bruno, que esticou, puxou, brigou, discutiu, até trazer para um número maior. Então, veja, esse é o papel da gente, é fazer que a proposta seja a melhor possível para o clube. Também dando a segurança jurídica e legal para que a gente amanhã não se arrependa. Então eu estou muito tranquilo com relação a isso, Jorge. As discussões são naturais, né? Eu acho que num processo, como eu diria, um pouco grandioso como esse, são naturais, mas tenho certeza que estamos no caminho certo. Essa coisa vai funcionar, vai andar, e mais uma vez eu repito, para o meu torcedor, para o torcedor de Santa Cruz, para o torcedor que realmente quer o bem de Santa Cruz, a SAF é irreversível. Vê, torcedor. Vamos lá. Ele disse que esse tipo de discussão é comum. Eu não acho. Não acho pelo seguinte, tá? Por que eu não acho? Uma coisa é você discutir, divergir. Outra coisa é tu ir numa entrevista para todo mundo ouvir, ver e botar a culpa do atraso no outro grupo. Dizer que a bola está com outro grupo, né? E por sua vez, imediatamente numa postagem em rede social, esse grupo que foi acusado de estar atrasando o processo, dizer que recebeu um e-mail com as perguntas há poucas horas depois e que não entende que isso seja um motivo de estar atrasando há 30 dias o processo, o cronograma. Isso não é uma discussão normal. Isso não é normal. Tá? Me desculpe, isso é normal. Não é normal um investidor bater boca com outro numa rede social. Isso não é normal. Desculpa, isso não é normal. Então, todo o processo do Santa Cruz para a constituição dessa SAF foi completamente uma bagunça, né? Teve muitos equívocos dos dois lados, né? Eu não só estou metendo pau, criticando a associação, não. Eu critico também o lado dos investidores, né? A informação que chega é que Vinícius Diniz, ele saiu também porque não tinha a certeza do que os investidores queriam com ele. Até porque a ideia do Vinícius Diniz era ser um dos investidores, mas ele não era. Vinícius Diniz, ele não tinha contrato nenhum, nada assinado com o grupo investidor. Ele estava como empregado. A verdade é essa, e ele não aceitou isso. Vinícius entrou no projeto querendo ser um dos cabeças do projeto, né? Mas, no decorrer dos meses, não foi isso que o grupo investidor fez com ele. E aí ele pegou o boné. Essa insegurança, essa instabilidade por parte dos investidores, alinhado, né, ao momento do clube, fez com que ele saísse. Tanto é que na fala dele, quando ele publicou a mensagem, ele deixou bem claro,
né, que mesmo estando de fora da operação, pode olhar lá, ele usa esse termo, mesmo estando de fora da operação, eu fiz de tudo para conseguir reforços para ajudar o clube a tão sonhada classificação à Série C. Ele falou isso nas últimas linhas lá no post dele de despedida. Então, dizer que essas discussões são normais, a meu ver, não concordo. Acho um equívoco. E quando ele fala, a SAF é irreversível, ele não está dizendo que vai ser essa não. Ele está dizendo que vai ter uma SAF. Qual é que não sabemos. Eu hoje não sei qual vai ser a SAF. A meu ver, essa daí não vai acontecer. Já disse aqui nos meus últimos vídeos. Não acredito nessa SAF. Por tudo que aconteceu dessa briga aí. Tá? Então, é isso, a minha opinião. Acho que enquanto a torcida, como eu coloquei aqui, tá revoltada, muita gente cancelando seu plano de sócio, saindo de grupo no WhatsApp, se afastando novamente, ele está bem tranquilo, né? Pelo menos é isso que ele está transmitindo, essa tranquilidade, dizendo que não vai assinar por pressão, né? Como ele já falou várias vezes, que a SAF é irreversível, mas quando você pergunta a ele, você acha que esse grupo vai realmente ser aprovado, vai rolar essa SAF desse grupo? Aí ele desconversa. Aí ele já diz, não, tem que passar pela avaliação do conselho. Né? Antes, logo quando a proposta chegou e foi divulgada, ele oficialmente divulgou, ele dizia que tinha plena convicção que o conselho ia aprovar. Agora, ele já mudou o tom da conversa, já mudou a conversa. É complicado. Comenta aí, me diz o que é que tu achou dessas falas do Bruno Rodrigues aí e desse sentimento. Como é que você está? Tá revoltado também? Continua sendo sócio? Vai para os jogos que vão ter, né? O último jogo contra o 13 e o jogo do mata-mata. Me diz aí, deixa teu comentário. E não deixe de dar o like e de ativar o sino e de se inscrever, beleza? Em breve vou estar aqui com mais novidades para vocês. Aquele abraço.